O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. É um prazer ter a sua companhia em mais uma edição do Jornal da Câmara. Na semana passada teve início o projeto Parlamento Aberto nas Urnas, com o objetivo de levar a você, nosso telespectador, o máximo de informações sobre as eleições municipais de 2020. A primeira reportagem que foi ao ar aborda o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro. Confira. 2020 está sendo um ano atípico. A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos, o uso de máscara é indispensável, o uso de álcool em gel faz parte da nossa rotina, o vírus distanciou as pessoas e, no auge dos casos no Brasil, o Congresso Nacional precisou tomar uma decisão em relação às eleições municipais. A pandemia mudou a data das eleições municipais. O primeiro turno está marcado para 15 de novembro e, onde houver segundo turno, 29 de novembro. O adiamento foi inevitável e necessário. Mas não foi somente a data da votação que mudou. A votação começa 1 hora antes, vai das 7 da manhã às 5 da tarde no horário local. Das 7 às 10 da manhã, a preferência é para os idosos, mas outros prazos também foram afetados. 27 de outubro. Divulgação de relatório pelos partidos, coligações e candidatos discriminando os recursos recebidos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, e outras fontes, bem como os gastos realizados. 15 de novembro, primeiro turno das eleições, 29 de novembro, segundo turno das eleições. Até 15 de dezembro, encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas das campanhas dos candidatos. 18 de dezembro, prazo final para a diplomação dos candidatos eleitos, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas devido à pandemia. 12 de fevereiro de 2021. Prazo final para a Justiça Eleitoral publicar o resultado dos julgamentos das contas dos candidatos eleitos. 1º de março. Prazo final para partidos e coligações ajuizarem representação na Justiça para apurar irregularidades em gastos de campanha de candidatos. Lembrando que dia 1º de janeiro continua sendo a data de posse dos prefeitos e vereadores eleitos. Eu converso agora com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Piracicaba, Fábio Dionísio, que também é diretor do Departamento Legislativo da Câmara de Piracicaba. Fábio, como você avalia essa alteração na data das eleições e dos prazos eleitorais? Muito boa a colocação, Rebeca, e todos os telespectadores, os ouvintes aqui da nossa TV Câmara, porque esse adiamento das eleições, né, essa prorrogação do prazo, né, da realização das eleições, do primeiro final de semana de outubro, que já é o disposto na Constituição Federal, para agora, dia 15 de novembro, foi uma preocupação das autoridades, tanto do Congresso Nacional quanto do Tribunal Superior Eleitoral, quando analisaram a circulação das pessoas nesse inevitável encontro, Rebeca. Então, o que nós temos? Nós temos uma nova definição, foi uma alteração da Constituição Federal feita pelo Congresso Nacional, atendendo os estudos, as análises elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral e levou a essa data aí quase que uns 45 dias a mais da data inicial proposta e já regulamentada pela Constituição. No meu ponto de vista, foi uma decisão acertada, foi uma decisão muito correta tomada pelo Congresso Nacional, atentos às necessidades do país todo, né, diante dessa pandemia que nós enfrentamos. Então, nós tivemos essa prorrogação de uma decisão muito acertada. Foi uma emenda constitucional, porém ela só tem a inserção e a necessidade de ser aplicada só nessas eleições de 2020. Gustavo Fleury é jornalista e consultor político.
Para ele, a alteração foi positiva e não causou prejuízos aos candidatos. Toda mudança, ela nunca é bem-vinda pelas pessoas. Mas eu acho que aquelas pessoas que estavam já fazendo um bom trabalho anterior à campanha, né? Com uma boa pré-campanha, se comunicando, interagindo com as pessoas, eu não vejo prejuízo, né? Inclusive, nós temos agora, ao invés de 45 dias, 50 dias para as eleições, né? Quanto mais tempo eu, como consultor, né? Eu sou consultor, tenho uma agência, uma equipe, quanto mais tempo para nós é melhor até para se organizar, para poder produzir conteúdo, material, né? De certa forma, é bom para todo mundo, inclusive para os candidatos, sejam aqueles que estão no poder ou os que não estão. Ter um pouco mais de tempo para se organizar é melhor, né? As reportagens estão sendo exibidas diariamente pela TV Câmara às 19h30, com reprise no dia seguinte às 13h30. A Câmara criou um espaço especial para homenagear um dos mais ilustres políticos piracicabanos, o Memorial Prudente de Moraes. Confira na reportagem de Rosa Cardoso. Com o objetivo de divulgar a história e legado do político Prudente de Moraes Barros, o Departamento de Documentação e Transparência repaginou o espaço dedicado ao patrono no prédio principal da casa. Tem uma resolução de 1966 que determinava que aquele quadro que está ali atrás, ele ficasse no local de destaque na Câmara, que é um quadro que a Câmara adquiriu na época, e a resolução determinava que ele tinha que ficar no local de destaque, certo? E ele estava já localizado nesse espaço onde hoje está o memorial. Só que não tinha muito destaque, ele ficava, vamos dizer, meio que escondido ali. Então nós resolvemos revitalizar esse espaço de maneira a dar um destaque para o quadro e também a toda a história do Prudente. Mas por que nesse local? Justamente porque, já estava instalado o quadro aqui, era conhecido como o Cantinho do Prudente, né? Nós transformamos no Memorial do Prudente. 2, ele fica do lado da galeria de ex-presidentes da Câmara, e ele foi um presidente da Câmara, e o presidente da Câmara que chegou a presidente da República, então tem tudo a ver com a galeria de ex-presidentes. E o terceiro fator, ele fica perto do Salão Nobre, onde tem bastante evento, solenidade, audiência pública, então quando as pessoas vierem prestigiar algum evento no Salão Nobre, fica muito fácil para elas adentrarem ao memorial e obterem as informações referentes ao Prudente. Para a exposição, também foram feitas pesquisas sobre os fatos mais importantes, que originaram em uma linha do tempo, na inclusão de fotografias e projeto de iluminação. Além disso, também foram cedidas pelo Museu Prudente de Moraes 3 peças de seu mobiliário para a ambientação do espaço, sendo 2 cadeiras e uma escrivaninha. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil do Brasil, certo? É uma figura ímpar de importância histórica, importância fundamental para o Brasil e, logicamente, para Piracicaba também. Como eu estava dizendo, ele passou por quase todos os cargos da República. Ele foi vereador, presidente da Câmara, deputado provincial, que seria deputado estadual hoje, deputado federal, senador, governador do estado de São Paulo e presidente da República. Então, só eu destrinchando todos esses cargos que ele passou, já dá para ter uma noção da importância e do tamanho de Prudente de Moraes para o Brasil e, evidentemente, para Piracicaba. Moraes, a gente sente uma necessidade lá fora mesmo, de as pessoas conhecerem um pouco mais de história, certo? De história de Piracicaba para as pessoas que residem aqui na cidade. Então, quando passar essa pandemia, a gente espera que a casa volte a receber as pessoas no Salão Nobre, no plenário, e que elas possam conhecer o Memorial Prudente de Moraes. Também é possível conferir a exposição virtualmente, pela página inicial do site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Devido à pandemia, o local está aberto para visita em horário reduzido, das 9 da manhã às 3 da tarde. Você pode fazer o agendamento pelo telefone 19 3403 7130 ou pelo e-mail documentacal@piracicaba.sp.gov.br. A Escola do Legislativo está com as inscrições abertas para os cursos Agronegócio e Meio Ambiente, Questões Atuais, programas de ciclovias recreativas como Tecnologias Políticas no Agenciamento, Mobilidade Ativa Sustentável, tópicos para a inclusão escolar dos estudantes que seguem uma alimentação vegana. As inscrições podem ser feitas no site da Escola do Legislativo até os dias 23, 27 e 29 de outubro, respectivamente.
efetivamente e as palestras serão remotas via Zoom. Mais informações você confere no site da escola. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, o Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para advogado com OAB, ajudante de cozinha, analista de logística, auxiliar de cortes de frios, auxiliar de monitoramento, caldeireiro 1, 2 e 3, caldeireiro sênior, consultor de vendas com carro próprio, mecânico de máquinas agrícolas, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de guincho leve, operador de loja, revendedor de lingerie autônomo, soldador 1, técnico em campo, técnico em inspeção de tráfego 1 e torneiro mecânico. Para pessoas com deficiência, há vagas disponíveis para operador de guincho leve e técnico de inspeção de tráfego 1. Os interessados devem encaminhar os documentos para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com. No assunto deve constar o nome da vaga desejada. As fotos do RG e CPF são obrigatórias. Já as fotos da carteira de trabalho, do histórico escolar, do diploma e da CNH deverão ser encaminhadas de acordo com as exigências de cada vaga. A Câmara de Vereadores de Piracicaba participará amanhã, dia 23, da programação local da Semana de Ciência e Tecnologia, que teve início ontem. A edição deste ano, por conta da pandemia da Covid-19, será toda remota. Com transmissão da TV Câmara a partir das 15h30 desta sexta-feira, a primeira palestra abordará aspectos da economia verde e a segunda palestra, às 16h30, detalhará as características do Inova Piracicaba, projeto que tem a Câmara como coordenadora e o objetivo de promover a aproximação entre as soluções advindas de pesquisas em universidades e as demandas do dia a dia de empresas e do poder público. E agora, Rosa Cardoso apresenta o quadro Utilidade Pública. O Grupo de Trabalho da Rede de Atendimento e Proteção às Mulheres de Piracicaba lançou este mês a cartilha Mulheres, um guia com informações de serviços de prevenção, atendimento e proteção às mulheres no município de Piracicaba. Além de endereços, explicações dos serviços, direitos da mulher, a cartilha conta com os fluxos de atendimento em diferentes secretarias municipais, órgãos do Sistema de Segurança Pública, do Sistema de Justiça, de coletivos, conselhos e entidades, além de links para leis, decretos e normativas sobre o direito das mulheres. Para conferir, é só acessar o site da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Piracicaba, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Logo mais, você acompanha a reunião ordinária desta quinta-feira, com os destaques da pauta da ordem do dia com Fábio Alvarez. Boa noite, Rebeca e telespectadores ligados aqui no Jornal da Câmara. Vamos então aos destaques da ordem do dia da reunião de logo mais, dessa que é a 28ª reunião ordinária de 2020. E na pauta da ordem do dia, 9 proposituras, sendo um projeto de decreto legislativo, 3 moções, 2 requerimentos e 3 projetos de lei, 2 em primeira e 1 em segunda discussão. E começamos os nossos destaques pelos requerimentos 488 e 489 de 2020, ambos pedindo à Prefeitura informações sobre a distribuição de água na cidade. E o primeiro destes requerimentos, o de número 488, busca saber junto ao Executivo os motivos da falta d'água nos condomínios residenciais Vida Nova 1 e 3. De acordo com a propositura, alguns moradores do local informam que já entraram em contato com o SEMAI, mas a autarquia diz que o abastecimento está normal e que o problema pode ser do próprio condomínio. O requerimento quer então saber o que está sendo feito para identificar a origem da falta d'água, se o SEMAI enviou caminhões-pipa ao local e também quer saber o valor
valor deste abastecimento. Além do mais, a propositura também pede à ENDAP, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, e a Caixa Econômica Federal, que aí acione a construtora responsável pelo empreendimento para verificar se há possíveis problemas internos. E já o requerimento 489 diz que muitos proprietários de imóveis na cidade estão com dificuldades para realizar mais do que uma ligação de água na mesma matrícula do imóvel, o que muitas vezes é necessário em terrenos com mais de uma construção, que necessitam ligações de água independentes. A propositura, portanto, pergunta ao SEMAI se ele realiza mais de uma ligação na mesma matrícula de um imóvel, qual o procedimento correto a ser adotado pelos proprietários e também quer saber como é feita a ligação de água em lotes que não possuem matrícula individual e sim uma matrícula única. E finalizando os nossos destaques, temos também na pauta da ordem do dia o PL 75 de 2020, tramitando em segunda discussão na Casa, de autoria do Executivo, e que basicamente autoriza o município de Piracicaba a desincorporar da classe de bens de uso comum do povo e incorporar à classe de bens patrimoniais do município uma área localizada na Vila Cesira Giovannone Moretti, no bairro Santa Rosa. Com isso, o município pretende, posteriormente, fazer a outorga de concessão de uso onerosa da área ao Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, o IPSEG, para que ele possa construir a sua sede. Segundo a justificativa do PL, por se tratar de situação excepcional de interesse público, não há a necessidade de licitação para que a outorga seja concedida, já que quando a obra estiver concluída, o Instituto oferecerá cursos de graduação e pós-graduação, o que contribuirá, portanto, para o fomento da pesquisa e inovação na cidade. E, Rebeca, esses aí foram, então, os destaques de hoje da 28ª reunião, que começa na sequência. Um grande abraço a todos e uma ótima reunião. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite para você, Rebeca. E você sabe onde fazer o descarte correto de produtos eletrônicos e equipamentos obsoletos que não se usam mais, já estão em desuso aqui em Piracicaba? Pois é, tem um lugar próprio para isso. É a Casa da Amizade do Rotary. Nós vamos conversar amanhã com o professor Jaime Curcio. Ele é idealizador do projeto Recitrônico 2.0. Uma vez por mês, o Rotary, a Casa da Amizade, que fica na Avenida Luciano Guidotti, aqui em Piracicaba, recebe esses produtos e aqueles que estão funcionando são vendidos a preço de custo, a preço bem simbólico, R$10, R$20 para famílias carentes aqui do município. E o que não pode ser reaproveitado vai para uma empresa recicladora. Esse projeto social acontece aqui em Piracicaba uma vez por mês. Porém, agora, com a pandemia, por esse processo pelo qual nós estamos passando, esse serviço está sendo feito com hora marcada. Você liga lá para o Rotary, para a Casa da Amizade, e faz a sua agenda para poder entregar notebook que não usa mais, computador, telefone celular e outros produtos que são obsoletos. Bom, tudo isso no primeiro bloco do Câmara Convida desta sexta-feira. Já no segundo bloco, o tema é a vacinação. Amanhã, sábado, depois de amanhã, melhor dizendo, nós temos aqui o Dia Mundial da Vacinação contra a poliomielite. Crianças de 0 a 5 anos devem ser levadas pelos pais ou responsáveis até as unidades de saúde para receberem a vacina do Zé Gotinha contra a poliomielite. Dia 24 de outubro, que é o próximo sábado, é o Dia Mundial, conforme eu falei aqui, contra a vacinação, contra a poliomielite por meio da vacinação. Então, esse trabalho está sendo realizado aqui em Piracicaba pela Secretaria Municipal de Saúde e os pais têm até o dia 30 de outubro, até o fim do mês, para levar seus filhos de 0 a 5 anos nas unidades básicas de saúde, também Programa Saúde da Família, para que eles sejam vacinados contra a poliomielite. E quem vai falar sobre esse assunto é a professora Carla Verdicchio, também participando do programa Câmara Convida desta sexta-feira. E no terceiro bloco
bloco do Câmara Convida, eu converso com a Isabela Camargo Pavan. Ela é pedagoga e ela é ostomizada, colostomizada, melhor dizendo, passou por esse processo, por essa operação. Ela vive um tempo lá em Eusébio, que é um município de Fortaleza, e outro tempo ela passa aqui em Piracicaba. Falou das dificuldades, principalmente as pessoas ostomizadas, as dificuldades que essas pessoas passam no dia a dia. E também citou o exemplo de Piracicaba como um município referência, principalmente para as pessoas que passaram pelo processo da ostomia. Tudo isso para você no Câmara Convida, que tem início ao meio-dia aqui na TV Câmara. Você também vê o programa no Facebook e no YouTube simultaneamente. O Jornal da Câmara fica por aqui. Fiquem agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária de logo mais. Tenham todos uma ótima noite e na próxima segunda estamos de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!